E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Toma conta dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi, por suas famílias, pelas casas de seus pais, de idade de 30 anos acima até 50 anos, todos os que entram em companhia, para fazer serviço no tabernáculo do testemunho. Este será o ofício dos filhos de Coate no tabernáculo do testemunho, no lugar santíssimo. Quando se houver de mudar o acampamento, virão Arão e seus filhos, e desarmarão o véu da tenda, e cobrirão com ele a arca do testemunho, e porão sobre ela a coberta de peles finas, e estenderão em cima o pano todo de azul, e lhe porão suas varas, e sobre a mesa da proposição estenderão o pano azul, e porão sobre ela os pratos, e as colheres, e os copos, e as taças para fazer libações, e o pão contínuo estará sobre ela, e estenderão sobre ela o pano de carmesim colorido, e o cobrirão com a coberta de peles finas, e lhe porão suas varas, e tomarão um pano azul, e cobrirão o candelabro da luminária, e suas lâmpadas, e suas tenazes, e seus apagadores, e todos os seus vasos do azeite com que se serve, e o porão com todos os seus utensílios em uma coberta de peles finas, e o colocarão sobre umas armações, e sobre o altar de ouro estenderão o pano azul, e lhe cobrirão com a coberta de peles finas, e lhe porão suas varas, e tomarão todos os vasos do serviço, de que fazem uso no santuário, e os porão em um pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os colocarão sobre umas armações, e tirarão a cinza do altar, e estenderão sobre ele um pano de púrpura, e porão sobre ele todos os seus instrumentos de que se serve, as pás, os garfos, os braseiros, e as taças, todos os utensílios do altar, e estenderão sobre ele o propiciatório de peles finas, e lhe porão também as varas. E em acabando Arão e seus filhos de cobrir o santuário e todos os vasos do santuário, quando o acampamento se houver de mudar, virão depois disso os filhos de Coate para conduzir, mas não tocarão coisa santa, que morrerão. Estas serão as cargas dos filhos de Coate no tabernáculo do testemunho. Porém ao cargo de Eleazar, filho de Arão o sacerdote, estará o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a oferta de cereais contínua, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo que está nele, no santuário, e em seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Não cortareis a tribo das famílias de Coate dentre os levitas, mas isto fareis com eles, para que vivam, e não morram quando chegarem ao lugar santíssimo. Arão e seus filhos virão e os porão a cada um em seu ofício, e em seu cargo. Não entrarão para ver, quando cobrirem as coisas santas, que morrerão. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Toma também a conta dos filhos de Gerson pelas casas de seus pais, por suas famílias, de idade de 30 anos acima até 50 anos os contarás, todos os que entram em companhia, para fazer serviço no tabernáculo do testemunho. Este será o ofício das famílias de Gerson, para ministrar e para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo, e o tabernáculo do testemunho, sua coberta, e a coberta de peles finas, que está sobre ele em cima, e a cortina da porta do tabernáculo do testemunho, e as cortinas do átrio, e a cortina da porta do átrio, que está próxima do tabernáculo e próxima do altar ao redor, e suas cordas, e todos os instrumentos de seu serviço, e tudo o que será feito para eles, assim servirão. Segundo a ordem de Arão e de seus filhos será todo o ministério dos filhos de Gerson em todos os seus cargas, e em todo o seu serviço, e lhes atribuireis em responsabilidade todas as suas cargas. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gerson no tabernáculo do testemunho, e a responsabilidade deles estará sob a mão de Itamar, filho de Arão o sacerdote. Contarás os filhos de Merari por suas famílias, pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de 50 anos, os contarás todos os que entram em companhia, para fazer serviço no tabernáculo do testemunho. E este será o dever de seu cargo para todo o seu serviço no tabernáculo do testemunho, as tábuas do tabernáculo, e suas barras, e suas colunas, e suas bases, e as colunas do átrio ao redor, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas com todos os seus instrumentos, e todo o seu serviço, e contareis por seus nomes todos os vasos da guarda de seu cargo. Este será o serviço das famílias dos filhos de Merari para todo o seu ministério no tabernáculo do testemunho, sob a mão de Itamar, filho de Arão o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os chefes da congregação, contaram os filhos de Coate por suas famílias, e pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entram em companhia, para ministrar no tabernáculo do testemunho. E foram os contados deles por suas famílias, 2.750. Estes foram os contados das famílias de Coate, todos os que ministram no tabernáculo do testemunho, os quais contaram Moisés e Arão, como mandou o Senhor por meio de Moisés. E os contados dos filhos de Gerson, por suas famílias, e pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entram em companhia, para ministrar no tabernáculo do testemunho. Os contados deles por suas famílias, pelas casas de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que ministram no tabernáculo do testemunho, os quais contaram Moisés e Arão por ordem do Senhor. E os contados das famílias dos filhos de Merari, por suas famílias, pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entram em companhia, para ministrar no tabernáculo do testemunho. Os contados deles, por suas famílias, foram 3.200. Estes foram os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, segundo mandou o Senhor por meio de Moisés. Todos os contados dos levitas, que Moisés e Arão e os chefes de Israel contaram por suas famílias, e pelas casas de seus pais, desde
desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entravam para ministrar no serviço e ter cargo de obra no tabernáculo do testemunho. Os contados deles foram 8.580. Como mandou o Senhor por meio de Moisés foram contados, cada um segundo o seu ofício, e segundo o seu cargo, os quais contou ele, como lhe foi mandado. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Manda aos filhos de Israel que expulsem do acampamento a todo leproso, e a todos os que sofrem de corrimento, e a todo contaminado sobre morto. Tanto homens como mulheres lançareis, fora do acampamento os expulsareis, para que não contaminem o acampamento daqueles entre os quais eu habito. E fizeram assim os filhos de Israel, que os lançaram fora do acampamento, como o Senhor disse a Moisés, assim o fizeram os filhos de Israel. Também falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, o homem ou a mulher que cometer algum de todos os pecados dos homens, fazendo transgressão contra o Senhor, e transgredir aquela pessoa, confessarão seu pecado que cometeram, e compensarão sua ofensa inteiramente, e acrescentarão seu quinto sobre ele, e o darão àquele contra quem pecaram. E se aquele homem não tiver parente ao qual seja ressarcida a ofensa, se dará a indenização da injustiça ao Senhor, ao sacerdote, a mais do carneiro das expiações, com o qual fará expiação por ele. E toda oferta de todas as coisas santas que os filhos de Israel apresentarem ao sacerdote, sua será, e o santificado de qualquer um será seu, também o que qualquer um der ao sacerdote, seu será. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, quando a mulher de alguém se desviar, e fizer traição contra ele, que alguém se houver deitado com ela em carnal ajuntamento, e seu marido não o houvesse visto por haver-se ela contaminada ocultamente, nem houver testemunha contra ela, nem ela houver sido pega no ato, se vier sobre ele espírito de ciúme, e tiver ciúmes de sua mulher, havendo-se ela contaminado, ou vier sobre ele espírito de ciúme, e tiver ciúmes de sua mulher, não havendo ela se contaminado, então o marido trará sua mulher ao sacerdote, e trará sua oferta com ela, a dízima de um efa de farinha de cevada, não lançará sobre ela azeite, nem porá sobre ela incenso, porque é presente de ciúmes, presente de recordação, que traz o pecado em memória. E o sacerdote a fará aproximar, e a fará pôr diante do Senhor. Logo tomará o sacerdote da água santa em um vaso de barro, tomará também o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o lançará na água, e fará o sacerdote estar em pé a mulher diante do Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e porá sobre suas mãos o presente da recordação, que é o presente de ciúmes, e o sacerdote terá na mão as águas amargas que trazem maldição, e o sacerdote a fará jurar, e lhe dirá: se ninguém houver dormido contigo, e se não te afastaste de teu marido a imundícia, livre sejas destas águas amargas que trazem maldição. Mas se te desviaste de teu marido, e te contaminaste, e alguém houver tido relação contigo, fora de teu marido, o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição, e dirá à mulher: o Senhor te dê em maldição e em conspiração em meio de teu povo, fazendo o Senhor a tua coxa que caia, e a teu ventre que se te enche, e estas águas que dão maldição entrem em tuas entranhas, e façam inchar teu ventre, e cair tua coxa. E a mulher dirá: Amém, Amém. E o sacerdote escreverá estas maldições em um livro, e as apagará com as águas amargas, e dará a beber à mulher as águas amargas que trazem maldição, e as águas que operam maldição entrarão nela por amargas. Depois tomará o sacerdote da mão da mulher o presente dos ciúmes, e o moverá diante do Senhor, e o oferecerá diante do altar, e tomará o sacerdote um punhado do presente, em memória dela, e o queimará sobre o altar, e depois dará a beber as águas à mulher. Dará a ela, pois, a beber as águas, e será, que se for imunda e houver feito traição contra seu marido, as águas que operam maldição entrarão nela em amargura, e seu ventre se inchará, e cairá sua coxa, e a mulher será por maldição em meio de seu povo. Mas se a mulher não for imunda, mas sim que estiver limpa, ela será livre, e será fértil. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher fizer traição a seu marido, e se contaminar, ou do marido, sobre o qual passar espírito de ciúme, e tiver ciúmes de sua mulher, ele a apresentará então diante do Senhor, e o sacerdote executará nela toda esta lei. E aquele homem será livre de iniquidade, e a mulher levará seu pecado. E vieram a ele os saduceus, que dizem que não há ressurreição, e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu, que se o irmão de alguém morresse, e deixasse mulher, e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse sua mulher, e levantasse semente a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morrendo, não deixou semente. Tomou-a também o segundo, e morreu, e nem este deixou semente, e o terceiro da mesma maneira. E a tomaram todos os 7, e não deixaram semente. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual deste será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E respondendo Jesus, disse-lhes: Não é por isso que vós errais, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porque quando ressuscitarem dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E sobre os mortos que ressuscitarão, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou com a sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Portanto vós errais muito. E vindo a ele um dos escribas, que os ouvirá discutir, sabendo que lhes tinha bem respondido, perguntou-lhe: Qual de todos é o primeiro mandamento?
E Jesus lhe respondeu: o primeiro mandamento de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste, que há um só Deus, e não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais que todas as ofertas de queima e sacrifícios. E Jesus, vendo que ele tinha respondido sabiamente, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava lhe perguntar. E respondendo Jesus, dizia, enquanto ensinava no templo: como os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? Porque o mesmo Davi disse pelo Espírito Santo: disse o Senhor a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que ponha a teus inimigos por suporte de teus pés. Pois se Davi mesmo chama seu Senhor, como, pois, é seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Cântico e Salmo, dos filhos de Coré. O Senhor é grande e muito louvável, na cidade de nosso Deus, no monte de sua santidade. Belo de se ver e alegria de toda a terra é o monte de Sião, nas terras do norte, a cidade do grande rei. Deus está em seus palácios, e é conhecido como alto refúgio, porque eis que os reis se reuniram, eles juntamente passaram. Eles, quando a viram, ficaram maravilhados, assombraram-se, fugiram apressadamente. Ali o temor os tomou, e sentiram dores como as de parto. Com o vento do oriente tu quebras os navios de Tarsis. Assim como nós ouvimos, também vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus afirmará para sempre. Deus, nós reconhecemos tua bondade no meio de teu templo, conforme o teu nome. Ó Deus, assim é o louvor a ti, até os confins da terra, tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, fiquem contentes as filhas de Judá, por causa de teus juízos. Andai ao redor de Sião, e a circundai, contai suas torres. Ponde vosso coração em seus muros de defesa, prestai atenção em seus palácios, para que conteis deles a geração seguinte. Porque este Deus é nosso Deus para todo sempre, ele nos acompanhará até a morte. Assim como vinagre para os dentes, e como fumaça para os olhos, assim também é o preguiçoso para aqueles que o mandam.